Só vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje ele é um assunto extremamente importante que ele te dá base para o cálculo estequiométrico, para toda a parte de cálculo químico, tá? Que seria a teoria atômico-molecular. O que acontece, pessoal? Quando nós pegamos massa de pessoas, por exemplo, que é o quilo, tudo é fundamentado em cima desse padrão. Se tu pega, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, que não é o meu caso, significa que ela é 80 vezes mais pesada que o padrão, que seria 1 quilo. Quando se projeta isso para unidades menores, como o átomo, nós temos que rever um padrão mais adequado e mais palpável para poder utilizar nos cálculos químicos. Então, o que seria a massa atômica? A massa atômica, o padrão para a massa atômica é como se tu pegasse um átomo de carbono 12, dividisse esse átomozinho de carbono 12 em 12 fatias. Uma dessas 12 fatiazinhas seria o padrão adotado para a massa de átomos, então seria 1/12 de carbono 12. O que isso significa na prática? Significa que se nós pegarmos, por exemplo, a massa atômica do magnésio, que é 24, significa que um átomozinho de magnésio ele é 24 vezes mais pesado que 1/12 de carbono 12. Se nós pegarmos o oxigênio, por exemplo, cuja massa atômica é 16, significa que um átomozinho de oxigênio ele é 16 vezes mais pesado que uma fatiazinha ou 1/12 de carbono 12. Um parâmetro que a gente tem para poder dimensionar isso de uma forma mais prática, digamos assim, seria pegar aquelas balanças com dois braços e se tu coloca, por exemplo, um átomozinho de flúor num braço, cuja massa atômica é 19, nós vamos precisar de 19 fatiazinhas de carbono 12 para igualar o peso. Esse é o significado prático da massa atômica. É quantas vezes um átomo é mais pesado que o padrão. E quem é o padrão? 1/12 de carbono 12. Não podemos confundir, gurizada, número de massa com massa atômica. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. O número de massa, ele representa o que? Dentro da parte de estrutura atômica, a soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo. Se nós pegarmos, por exemplo, um átomo de cloro, o átomo de cloro ele apresenta o quê? Ele vai apresentar 17 prótons no seu núcleo, 35 de massa. O que significa esse número de massa igual a 35? É a soma de prótons, que é 17, mais nêutrons, que é 18. 17 mais 18 dá o número de massa do cloro, que é 35. Então, o número de massa é a soma das partículas nucleares, número de prótons mais o número de nêutrons. E o que é a massa atômica? E principalmente a massa atômica que é tabelada, a massa atômica que vai na tabela periódica. Ela representa a massa atômica, na prática para nós, a média das massas de seus isótopos naturais. Todo isótopo, gurizada, ele aparece no meio na forma de uma mistura com seus isótopos. E dentro dessa mistura existe uma abundância isotópica. Ou seja, a percentagem daquele isótopo que tem no meio. Então, sempre um dos isótopos está presente em maior quantidade. Então, como é que é feito esse cálculo na prática? Se nós pegarmos o cloro de massa 35, ele corresponde a 75,4% de abundância isotópica. Significa que, da mistura de cloro 35 e cloro 37 existente no meio, 75,4% corresponde a cloro de massa 35. 24,6% da mistura de isótopos naturais de cloro é o cloro de massa 37. Como é que é feito o cálculo que vai lá na tabela periódica? Nós vamos pegar a massa do isótopo, e multiplicar pela sua abundância isotópica. Então, como é que isso é feito? 35, a abundância isotópica do cloro de massa 35, 75,4, mais o cloro de massa 37, 24,6. Dividido por 100. Então, basta pegar a massa do isótopo vezes a respectiva abundância. Sempre dessa forma. Se nós formos calcular isso aqui, gurizada, nós vamos achar 35,5. Esse valor de 35,5 é o valor que é tabelado, é o valor que vai na tabela periódica da massa atômica do cloro. O que fica de dica para vocês? Muitas vezes em questões de prova, toda vez que vocês tiverem um valor de massa quebrado, significa esse valor quebrado é a média dos isótopos. Porque, gurizada, imagina o seguinte, eu mostrei para vocês agora há pouco o número de massa do cloro, que é 35, então vai ter 17 prótons e 18 nêutrons, para dar os 35.
Se tu for considerar o 35,5, como é que tu vai pegar uma partícula, próton ou nêutron, e vai quebrar essa partícula? Não tem como. Então, toda vez que aparecer um valor fracionado, um valor quebrado de massa, é sempre média dos isótopos. Então, tá clara a diferença? Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons do núcleo. Massa atômica é a média ponderada dos seus isótopos. Então, vamos lá. Pessoal, na prática, a gente tem que tornar prática essa questão da massa. Né? Então, a massa molecular, quando trabalha com massa de moléculas, é o mesmo princípio da massa atômica. Só que agora tu está considerando que uma molécula, quando tem compostos com ligações covalentes, ou uma fórmula, quando se trabalha com compostos iônicos, é mais pesado que 1/12 do carbono 12. O padrão segue absolutamente o mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, a água, quanto seria a massa molecular da água? Como é que tu calcula isso? Tu vai pegar a massa atômica que está na tabela e multiplicar pelo número de átomos que tu tens. Por exemplo, se nós pegarmos ali, ó, nós temos 2 átomos de hidrogênios numa molécula de água. A massa atômica do hidrogênio é 1. Como são 2 átomos, 1 vezes 2, 2. A massa atômica do oxigênio é 16. Como nós temos um único átomo de oxigênio, 16 vezes 1, 16. Somando, tu vai ter 18. O que significa esse 18, gurizada? Significa que uma moléculazinha de água é 18 vezes mais pesada que 1/12 de carbono 12. Se pegasse aquela balança que nós vimos antes, com os 2 braços, se eu coloco aqui uma moléculazinha de água, eu vou precisar de 18 fatiazinhas de carbono 12 para igualar. Tá? Então, o princípio é bem simples. Vamos pegar o ácido sulfúrico, mesmo esquema. O hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios e a massa atômica é 1. Então, 1 vezes 2, 2. O enxofre, nós temos um enxofre e a massa atômica do enxofre é 32. 32 vezes 1, 32. O oxigênio, nós temos a massa atômica dele igual a 16 e nós temos 4 oxigênios. Então, vai dar 64. Somando tudo, vai dar 98. Então significa que uma moléculazinha de H2SO4, ela é 98 vezes mais pesada que o padrão. Isso segue para qualquer uma delas, gurizada. Vocês têm como exemplo ali, ó, C12H22O11. O carbono são 12 vezes 12, 22 hidrogênios, 22 vezes 1, e 11 oxigênios, 11 vezes 16. Somando tudo, 342 U. U de unidade. Mas lembra que massa atômica é um número que indica quantas vezes é mais pesado uma massa molecular. Então, necessariamente não precisa de unidade. Agora, se tu quiser colocar unidade, pode colocar U de unidade de massa atômica ou massa molecular. Então, pessoal, aqui, ó, na sequência, ó, o mesmo esquema para vocês. Se tu pegar o sulfato de alumínio, o que é interessante nesse exemplo? Nesses 2 exemplos que eu coloquei para vocês. Primeiro, o número que está fora do parênteses, por exemplo, o SO4 ali está entre parênteses 3. Então significa que aquele 3 ele multiplica todos que estão dentro daqueles parênteses. Por exemplo, o enxofre são 3 enxofres. Olha ali, ó, 3 enxofrezinhos. Então se nós pegarmos 3 enxofres vezes a massa atômica, que é 32, tu vai considerar ali a massa do enxofre. No caso, o oxigênio são 12 oxigênios. Por que são 12 oxigênios? Porque tem 4 dentro, da SO4, e 3 fora. 4 vezes 3, 12. Por isso que são 12 vezes 16. Tá, pessoal? Então, se nós fizermos a soma, tu vai ter os 342. É só cuidar isso, tá? O número que está dentro, que está fora do parênteses, ele multiplica todos que estão dentro. O outro exemplo do sulfato de cobre pentaidratado, eu coloquei esse exemplo para que vocês cuidem do seguinte, ó. Aqui nós teríamos um sal hidratado, um sal que tem água de cristalização. Essa água de cristalização, ela entra no valor do cálculo do final da massa molecular. Ela vai entrar. Então, se tu pegar, tu pode fazer da seguinte forma, tu calcula o cobre vezes 1, a massa atômica do cobre, o enxofre 32 vezes 1, o oxigênio 16 vezes 4 e soma com a água de cristalização. Tu pode trabalhar da seguinte forma, a massa molecular da água é 18. Como são 5, 18 vezes 5. Aí tu vai ter o total ali no final. É bastante tranquilo, sabe? Só cuidar essa proporção de átomos. Pessoal, uma coisa que é importante salientar dentro do cálculo químico, até mesmo por uma questão de escrita química correta, massa molecular a gente trabalha com molécula, ligações predominantemente covalentes. Quando a gente está trabalhando com compostos iônicos, sais,
algo do tipo, a gente trabalha com massa da fórmula, porque os compostos iônicos eles não formam moléculas. Tá? É só apenas por uma questão de linguagem. Só que agora a gente tem que quantificar. Nós temos que quantificar. Se nós pegarmos, por exemplo, carbono 12, tá? Se nós pegarmos quantos átomos de carbono 12 tu tem numa quantidade em massa de carbono para poder pesar e poder tornar isso prático. Aí que nós entramos com o conceito do mol e todas as relações que nós vamos trabalhar. Então o mol ele representa quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares. Essas entidades elementares, isso pode ser o que tu quiser dentro do cálculo químico. Pode ser número de átomos, número de moléculas, íons, elétrons, o que for. Quantos átomos existem em 0,012 quilos ou 12 gramas de carbono 12? Na prática, pessoal, porque o objetivo aqui é tornar prático para vocês, associado ao mol tu tem o número de Avogadro. Vamos agora ver como é que isso tudo se encaixa. Então lá, pessoal, olha aqui, ó. O mol ele representa a massa molecular expressa em gramas. Aquilo que nós fizemos para a água, aquilo que nós fizemos para o ácido sulfúrico, tu vai quantificar. Então, tu pega, por exemplo, a massa molecular da água, ela era quanto? Ela era 18. Então, significa que 1 mol de água pesa 18 gramas. Ou seja, se tu quantificar, se tu pesar uma massa de 18 gramas de água, tu está pesando, na realidade, 1 mol de água. Então, tu viu como fica mais prático? Então, tu usando o padrão que nós vimos de 1/12, agora tu projeta para a massa e agora fica algo palpável de se calcular. Então, isso quer dizer que se tu pesar 18 gramas de água, tu está pesando 1 mol de água. É bem isso. Usada e associado sempre ao valor do mol, tu tem o número de Avogadro. Tá? O número de Avogadro, ele representa 6,02 vezes 10 a 23 do que tu está considerando. Qual é a relação que a gente tem que fazer? 1 mol do que tu quiser, tu sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23, isso que tu está considerando. Eu costumo usar uma relação geral que diz assim, ó, 1 mol de coisas, tu tem 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Então, 1 mol, quando tu projeta a massa de átomos, basta pegar aquela massa molecular que nós vimos lá atrás e colocar grama. Tu pega, por exemplo, H2SO4, que nós vimos que a massa molecular é 98. Logo, 1 mol de H2SO4 pesa 98 gramas. Então, em 1 mol do que tu quiser, vai ter 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de tomates tem 6,02 vezes 10 a 23 tomates. 1 mol de elétrons tem 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. 1 mol de cadeiras, 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras. 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então esse é o princípio sempre. Atrelado a 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Como está ali para vocês. 1 mol de água, massa molecular da água é 18. Então 1 mol de água pesa 18 gramas. Em 18 gramas de água nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eduardo, quer dizer então que se eu pesar 18 gramas de água, eu estou pesando ali dentro de 18 gramas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água? Sim, basicamente é isso. Ah, loucura, né? Mas basicamente é isso. Então eu botei aqui um esquema prático para vocês. 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de íons, 1 mol de elétrons, 1 mol do que tu quiser. É 6,02 vezes 10 a 23 disso que tu está considerando. Então, gurizada, além de Avogadro, além do número de Avogadro, tem também a lei de Avogadro, que ela é bastante prática, bastante simplesinha, que diz o seguinte, ó, volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam a mesma quantidade de substância em uma molécula. Porque muitas vezes quando vem uma questãozinha de Avogadro, parece ser algo que tu tem que calcular 500 coisas, basta cuidar os princípios básicos. Por exemplo, olha essa questãozinha da PUC. 2 balões A e B, mesmo volume, lembra, volumes iguais, mesmo volume. O balão A tem cloro e o balão B tem ozônio, a mesma temperatura e pressão. Volumes iguais de gases, de diferentes gases, em mesmas condições de temperatura e pressão, encerram o mesmo número de
mols ou moléculas. Pode-se afirmar que o que há de comum entre esses dois balões serão o quê? Mesmo número de moléculas. Então não precisa se atracar, porque às vezes o cara pega uma questão dessa, parece que falta dados, né? Princípio de Avogadro. Princípio direto de Avogadro. Pessoal, olha aqui, ó, esse esquema eu acho ele bem interessante, primeiro pelo seguinte, porque ele te dá um caminho. Tá? Tu pega, toda vez que tu estiver trabalhando com substância composta, é o princípio básico que nós vimos antes. Moléculas, ligações covalentes, fórmulas, ligações iônicas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o NaCl, eu tenho um mol de fórmulas de NaCl, porque a ligação é iônica. Forma composto, forma agregado iônico. NaCl não forma moléculas. Mas eu chamo a atenção de vocês para a questão da substância simples. Porque muitas vezes numa substância simples, uma banca não é necessariamente obrigada a te dar fórmula. Então trabalha no seguinte princípio básico. Substância simples, eu tenho os formadores de moléculas e os não formadores de moléculas. Para responder isso é bastante tranquilo. Quem é que forma a molécula? Que vai ter a sua substância simples representada na forma diatômica 17. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e elementos do grupo 17. Então, toda vez que tu tiver lá uma questão, nós temos a substância simples hidrogênio, e tu ficar na dúvida se tu coloca H ou H2, lembra que o hidrogênio é diatômico, entra no 17. Então, se nós pegarmos 1 mol de H2, massa atômica do hidrogênio 1, 2 hidrogênios vai dar 2. A massa molecular do hidrogênio é 2. Projeta para mol, grama. Então, 1 mol de hidrogênio, massa molecular expressa em gramas. 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas. Em 1 mol, sempre o número de Avogadro. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Agora, gurizada, quando a substância simples não for 17, ela é representada na forma monoatômica. Então, o próprio símbolo já é a representação. Ferro. Nós temos uma barra de ferro, determine tal coisa. Ferro não entra no 17. Então, 1 mol de ferro será a sua própria massa atômica expressa em gramas, 56. Então, 1 mol de ferro pesa 56 gramas. Como o ferro é monoatômico, eu não vou ter moléculas de ferro, eu vou ter átomos de ferro. Então, 1 mol de ferro, que pesa 56 gramas, tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de ferro. Tá, pessoal? Para fechar toda essa relação, tal do volume molar. O volume molar eu estou trabalhando basicamente com gás. Tá? Então, é um volume gasoso em determinadas condições de temperatura e pressão que é medido. Aqui a gente trabalha com CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 atm 273 Kelvin. Então, 1 mol de gás dentro da CNTP, dentro das condições normais de temperatura e pressão, ocupam um volume equivalente a 22,4 litros por mol. Tá, pessoal? Então, 1 mol de gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros por mol. Isso é um valor já padrão, é um valor calculado, é um valor medido. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar um esqueminha geral que eu coloquei para vocês. 1 mol de átomos ou moléculas pesam quanto? A massa atômica, caso eu esteja trabalhando com átomos, em gramas, ou a massa molecular, caso eu esteja trabalhando com moléculas. Basta lembrar que se eu estiver trabalhando com fórmulas, NaCl, Al2SO4, eu vou ter 1 mol, a mesma massa da fórmula expressa em gramas. O princípio é o mesmo. E 1 mol tu sempre tem o quê? 6,02 vezes 10 a 23. Se eu tiver átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se forem fórmulas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas. Se eu ainda estiver trabalhando com gás, atrelado a esse valor de 1 mol, eu ainda tenho o volume molar de 22,4 litros. Vamos para a prática. Pessoal, olha aqui. Vamos praticar. Tem a seguinte questão. Para escrever a Universidade Federal de Santa Maria foram gastos 0,08 gramas de grafite. O número aproximado de átomos de carbono. Primeiro ponto. Carbono não é 17. Então eu trabalho com monoatômico. Então logo, se eu estou trabalhando com monoatômico, 1 mol de carbono pesa quanto? 12 gramas.
Então, 1 mol de carbono vai pesar 12 gramas. Então, 1 mol de carbono, 12 gramas. Quanto que eu quero saber? 0,08. Só que, pessoal, lembra, se 12 gramas corresponde a 1 mol, quantos átomos de carbono tem em 12 gramas de carbono? Princípio do Avogadro, 6,02 vezes 10 a menos 3 átomos. Se 12 gramas de carbono tem 6,02 vezes 10 a menos 3 átomos de carbonos, quantos átomos de carbono nós teremos em 0,08 gramas? Isso vai dar X. Regrinha de 3 simples. Claro, gurizada, à medida que tu começa a ter um pouco mais de prática, tu vai direto para os conceitos. Tu bota lá que 12 gramas, que é 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, 0,08x. Tá? O valor que vai dar 0,04 vezes 10 a 23. Se aparecer 10 na 23, ótimo, tu vai lá e marca. Só que muitas vezes a base 10 ela pode ter uma variaçãozinha. Então eu posso pegar aquela vírgula que está ali, gurizada, e deslocar aquela vírgula 2 casas para a direita. Se eu desloco a vírgula para a direita, nós vamos diminuir na base 10. Então se eu desloco 2 casinhas para a direita, diminui 2 unidades na base 10. Então isso vai dar o que na realidade? É a mesma coisa que 4 vezes 10 na 21 átomos de carbono. Tá? Vamos lá para mais uma questãozinha, gurizada. Um determinado óxido de nitrogênio é constituído de moléculas N2OX. Sabendo que 0,152 gramas desse óxido contém 1,2 vezes 10 na 21 moléculas, ele quer o valor de X. Pessoal, olha aqui, ó, sempre projeta para mol. Sempre, o teu padrão, 1 mol, número de Avogadro, massa molecular expressa em gramas, massa de fórmula expressa em gramas, massa do elemento expressa em gramas, sempre projeta para 1 mol. O que o exercício te falou? Ele te disse que se nós pegarmos 0,152 gramas, tu tem 1,2 vezes 10 a 21. Então olha ali, ó. 0,152, 1,2 vezes 10 a 21. Nosso padrão é quem? Mol. 1 mol é sempre 6,02 vezes 10 a 23. Então, com esses dados, o exercício me deu a possibilidade de encontrar a massa molar desse composto. Então, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, que corresponde à massa de 1 mol, eu vou ter X. Para facilitar a matemática, gurizada, se eu pegar a vírgula que está ali, ó, e deslocar a vírgula 2 casas para a direita, eu vou diminuir 2 unidades na base 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou ter 10 na 21 com 10 na 21. 10 na 21 com 10 na 21, cancela e fica mais fácil de calcular. Fazendo isso aqui, tu vai achar 76 gramas. Então, o que nós encontramos? Que 1 mol desse óxido pesa 76 gramas. Só que o que ele quer saber? Dentro desse dado, quanto que é oxigênio? Cruzada, na realidade, o que acontece? 28 gramas corresponde a nitrogênio. Porque ó, se tu for calcular a massa molecular desse óxido, são 2 nitrogênios. A massa atômica do nitrogênio é 14, vezes 2 vai dar 28. Então, dessa massa de 76 gramas, 28 gramas corresponde a número de mols de átomos de nitrogênio. Quanto que falta para completar? 48. Então, quantos mols de átomos de oxigênio são necessários para totalizar uma massa de 48 gramas de oxigênio? Levando em consideração que a massa atômica do oxigênio é 16. Então, eu vou precisar, na prática, de 4 oxigênios. Perdão, 3 oxigênios. Tá, gurizada? Então, fica bem facilzinho de trabalhar da seguinte forma, porque 16 vezes 3 vai dar os 48. E fecha o composto. Vamos para mais um? Esse agora é o número de átomos, cálculo do número de átomos. Vamos lá. Pessoal, o que acontece aqui? Ó? Determine quantos átomos de carbono existem em 180 gramas de ácido acético e qual é a massa de uma única molécula desse ácido. Então lá, gurizada, o que acontece? Acontece o seguinte. Ele está pedindo para calcular o número de átomos presente numa determinada amostra de uma determinada substância. O que eu sugiro para vocês? Toda vez que uma banca te pedir número de átomos, encontra primeiro, lembra, tu tem que puxar sempre para aquilo que tu tem como referência. Mol, Avogadro, tudo isso. Então a primeira coisa que é interessante fazer seria o seguinte, ó, determina a massa
A massa que, determina o número de moléculas presentes dentro desse valor. Porque se tu tiver o número de moléculas presentes, tu consegue achar posteriormente o número de átomos. Porque ele está pedindo ali para vocês, ó, qual é a massa de uma molécula, quantos átomos de carbono tem. Uma molécula de ácido acético, uma única molécula de ácido acético, tem 2 átomos de carbonos. Uma molécula, 2 átomos de carbonos. Tantas moléculas presentes em 180 gramas, aí eu puxo para o valor do mol, que é o que eu tenho como referência, eu vou ter X. Tá? Ou tu pega e multiplica pelo número de átomos direto, que eu vou mostrar para vocês. Então olha aqui, ó. Pessoal, como calcular o número de átomos? Então, ó, 1 mol de ácido acético pesa 60 gramas. De onde é que são esses 60 gramas? Somatório de massas. 2 carbonos, se tu pegar ali 4 hidrogênios e 2 oxigênios, deu 60. Então 60 gramas que corresponde a 1 mol, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de ácido acético. Em 180 gramas de ácido acético, que é o valor pedido pelo exercício, eu vou ter 18 vezes 10 na 23 moléculas. Então, na amostra de 180 gramas de ácido acético, nós temos 18 vezes 10 na 23 moléculas de ácido acético. Eu encontrei o número de moléculas no valor pedido pelo exercício. Agora eu vou calcular o número de átomos. De que forma, pessoal? Olha só que facilzinho. O ácido acético ele tem 2 átomos de carbonos. Tá? Então, uma molécula de ácido acético tem 2 átomos de carbonos. Se uma molécula tem 2 átomos, 18 vezes 10 a 23, x. Então, uma forma que tem de fazer também, sem ter que estar calculando tudo, basta pegar o número de moléculas no valor pedido pelo exercício, que é, no caso, 18 vezes 10 a 23 moléculas, e multiplicar pelo número de átomos que tu quer encontrar, no caso aqui carbono, presente em uma única molécula, que são 2 átomos de carbono. Então 18 vezes 10 a 23 vezes 2 vai dar 36 vezes 10 na 23 átomos de carbono. Então bastante simples. De novo, como é que tu acha o número de átomos? Tu encontra primeiro o número de moléculas no valor pedido pelo exercício, pega esse número de moléculas e multiplica pelo número de átomos que tu quer encontrar de uma única molécula. Tu vai achar o total dentro do pedido. A segunda parte do exercício ele diz assim, ó, qual é a massa de uma molécula de ácido? Uma moléculazinha, uma. Tu não vai dizer que uma molécula de ácido acético pesa 60 gramas. 60 gramas é quanto pesa o quê? 1 mol de moléculas, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Lembra, sempre projeta por mol, para aquilo que tu tem base, tem referência. Então, ó, 60 gramas é quanto pesa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Uma moléculazinha, x. Então, fazendo essa conta, tu vai encontrar 0,1 vezes 10 na menos 23 gramas. Menos 10 na menos 23 significa 0,00023 casas depois da vírgula. Muito pequeno. Tá bom, gurizada? Espero que tenham gostado desse vídeo aí. E vamos para o próximo em seguida. Um abraço a todos.